Olá, estamos no nosso momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com o intérprete de Libras, Everton. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a temática, onde vai trazer alguns material didático adaptado para o estudante com a deficiência múltipla. Mas você pode encontrar educação especial na perspectiva da educação inclusiva diariamente na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise no horário das 13h45 às 14 horas, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Mas vamos lá iniciar com essa temática que é tão interessante, tão importante, oportunizar esse estudante que chega aí na sua sala, que chega em nossos atendimentos, como podemos preparar esse material adaptado para esse estudante, para contemplar que ele consiga continuar avançando, conseguindo autonomia. Vamos lá? Então, antes de falar sobre as atividades, vamos falar sobre o conceito da deficiência múltipla. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, a deficiência múltipla é uma associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias: mental, que hoje é conhecida como a intelectual, visual, auditiva, física, com comprometimento que acarreta um atraso no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Então, quando a gente sabe um pouquinho do conceito, aí a gente começa a conhecer, a observar, porque esse estudante ele chega. E quando falamos das características físicas, é importante que você conheça essa característica física do estudante. Mas como assim é importante essa característica física? Porque quando você está diante desse estudante, você vai perceber o que é que ele consegue manejar, o que é que ele consegue pegar, o que é que ele consegue observar. Então, essa característica física, por exemplo, é importante, porque se ele consegue segurar uma bola, por exemplo, mas já tem outros que esse daqui vai ser pequeno. Então, você só vai ter essa propriedade se você conhece o estudante. Então, como é esse comprometimento dele? Se ele fica todo sentadinho ali, amarradinho na cadeira de rodas, ou ele consegue ter a organização do corpo dele sem precisar desse ajuste. Será que ele consegue ficar sentadinho, sem estar com muito comprometimento com a cabeça virado para um lado ou para o outro? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que você ofereça uma atividade de verdade para ter esse atendimento voltado à especificidade desse estudante. Então, por isso que a característica física é fundamental. Como é que eu vou dar um lápis se esse estudante ele não consegue segurar? O que é que eu devo fazer? Que adaptação eu tenho que fazer com esse estudante? Será que só enrolar esse lápis utilizando o EVA é suficiente? Ou será que é mais interessante pegar uma bola dessa e fazer uma adaptação, colocar o lápis e ele segurar e fazer sua atividade, a sua proposta daquele momento? Então, por isso que a característica do estudante é essencial. É importante que ele seja percebido nas suas particularidades. Outro ponto também são as características sensoriais. Então, o que é que esse estudante, ele escuta, ele vê, ele percebe, porque aí também vai ser o seu trabalho voltado, dependendo do que ele está precisando para aquele momento, para aquela etapa inicial. A cognição também, você precisa entender como é que está essa cognição desse estudante. E também o lado emocional, que nos move para toda a atividade diária. Se ele chegou com esse emocional organizado, se ele está bem, se ele está se sentindo acolhido, se ele está se sentindo contemplado, se ele está se envolvendo com a sua atividade, com o seu atendimento, nessa atividade da sala de aula. Então, são questões assim importantes
antes de oferecer essa atividade. E o conhecimento prévio. O que é que esse estudante já sabe? Por exemplo, o estudante ele já sabe das cores. Então, você, nas suas anotações, nessa sua observação, você não vai focar em uma atividade voltada para as cores, onde ele já tem esse conhecimento consolidado. Mas o estudante que ainda não tem, entende que tudo esse conhecer, por isso que é tão importante a gente conhecer o estudante. É interessante quando a gente pede assim, eu quero atividades para os estudantes com deficiência múltipla. Tá, mas se cada estudante ele é único, é importante que você conheça, é importante que você observe a necessidade desse seu estudante. Então, vamos lá. Observe aí, no âmbito escolar, é imprescindível o educador estar atento às competências e necessidades do estudante com deficiência múltipla. Observe aí na imagem que a professora está usando o torso da escola. Eu acredito que em todas as escolas, ou então em sua maioria, tenha um objeto como esse material que é riquíssimo. Observe você chegar muito perto do estudante e proporcionar esse sistema corporal, as partes do corpo. O que é que temos na cabeça? O que é que faz parte desse seu corpo? Primeiro ter ele como referência e depois você explorar o material que temos na escola, levar perto desse estudante para que ele se aproprie de maneira muito significativa essa aula, esse material, que ele seja contemplado nessa sua aula e que ele consiga entender. E atrelado a isso, você vai estar observando as emoções. Como é que ele está recebendo essa informação? Porque ele passa utilizando as suas expressões. Será que ele está feliz? Será que ele está entusiasmado? Será que ele está sem conseguir entender muita coisa? Triste? Então, assim, o professor, ele precisa estar muito atento ao que está oferecendo e esse feedback que o estudante traz como retorno. É necessário ainda propiciar um ambiente lúdico, buscar atividades adaptadas e funcionais que favoreçam o desenvolvimento da comunicação e das interações sociais do estudante, respeitando os limites e o tempo de cada educando. Então, quando a gente fala que a gente precisa entender, e essa comunicação, quando você está diante de um estudante que ele não está oralizado, então, que mecanismo vamos utilizar para contemplar esse estudante? Porque ele se comunica. Talvez o professor é que ainda não tenha essa conexão. Quando começa a observar, as expressões, a prancha de comunicação é uma ferramenta assim, riquíssima para esse momento, para esse estudante. Ou seja, se aquele estudante está no horário do seu atendimento ou na sala regular, e naquele momento, se tiver essa coincidência, dele precisar ir ao banheiro. E quando você perceber, ele já está todo, eita, fez xixi ali, a urina saiu ali mesmo na sala. O que é que o professor ele vai fazer? Ele vai começar a fazer aquela prancha de comunicação. E o que é isso? Você vai colocar a foto do banheiro, do menino ali coladinho, indo ao banheiro, sentadinho, porque quando chegar próximo a esse horário, aí você já mostra que ele vai começar a entender, ele vai começar a associar e, em algum momento da sua aula, da necessidade, ele vai apontar, ele vai olhar, ele vai se expressar. Então, já começa a ter uma comunicação aí de verdade acontecendo. E não só ele tentando se expressar e sem o professor entender. Então, essa deficiência múltipla, a gente precisa também estar muito atento, muito focado, porque o estudante ele está ali e ele está para ser contemplado. Devemos também considerar o posicionamento e manejo apropriado, evitará dores e complicações posturais e posicionamento adequado do estudante permitirá que ele veja, ouça, alcance objetos e movimente-se nas diversas atividades.
Porque aí essa estudante ela está precisando do auxílio ou da professora ou do apoio, mas e as outras atividades? Como é que a gente vai dar autonomia para essa estudante ou estudante participar? Então, você que conhece, você vai entender em que momento vai ter aquela contação de história todos no chão. E ela? E ele? Como é que eu vou tirar da cadeiras de rodas? Será que eu posso? Será que isso é possível? Sim, é possível você deixar que ela experimente das mesmas experiências que os demais estudantes. Agora, precisa de uma adaptação, de um material, de um encosto. Aí você vai conhecendo e vai oferecendo. E também é importante observar se ela está confortável, se o estudante está confortável, para poder você continuar oferecendo de maneira muito significativa. Oportunidades de escolha, oportunizar o estudante a fazer escolhas para a sua maior e melhor autonomia. Métodos apropriados de comunicação. Todas as formas de comunicação devem ser usadas. Estimulação constante de pessoas que se comuniquem de forma adequada e que proporcionem situações de interação. Planejamento de toda a aprendizagem, incluindo aspectos simples e básicos de vida diária. Ou seja, tem alguns estudantes que eles apresentam dificuldade maior nessa relação da vida diária. Por exemplo, na escola, eles têm um momento da merenda, eles têm um momento do lanche. Então, isso tem muita relação com a vida diária, porque ele também se alimenta na sua casa. Então, como é que vamos estimular essa autonomia? Será que ele já consegue levar o alimento até a boca? Ou precisa de alguma adaptação nessa colher, nesse garfo, no que ele utiliza para aquele momento? Vamos continuar aqui conversando. Oportunidades de aprendizagem centrada em experiências de vida real, interação em ambientes naturais, incluindo pessoas e objetos. Às vezes a escola, ela tem um ambiente assim, mais de jardim, de plantas, mas quando não tem, ela pode pedir para a família que vivencie, que mostre objetos, que relacione com cores, que mande fotos, para que essa família ela esteja sempre engajada com o nosso trabalho. Organização e estruturação dos ambientes para lhe trazer segurança. Então, o estudante ele precisa sentir seguro, porque se ele sente seguro, ele realmente vai continuar querendo interagir com a sua aula, participar. Esses são alguns fatores essenciais e capazes de atender a necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes com deficiência múltipla. Vamos lá agora, vamos hoje aprender mais uma cor, tá? Nos outros momentos a gente vimos aqui algumas cores e hoje vamos aprender qual a cor que temos hoje. Temos a cor verde. Como será a cor verde em libras? Como é que fazemos isso? Primeiro, qual é a cor verde? Você sabe qual é a cor verde? Olha aí na tela. Eu deixei a tela cheia com a cor verde. Vamos agora observar a configuração da mão. Como é que vamos fazer com essa configuração da mão? Olha só, vamos aqui. Já observaram a cor verde? Encontramos em vários espaços no cotidiano, não é isso? Inclusive, a minha camisa hoje está na cor verde. Vamos lá? Olha só a configuração da mão. A outra fica assim e você faz isso, verde, em libras, ok? Vamos lá? Configuração da mão. A outra nesse movimento, olha, verde. Mas vamos continuar com a nossa conversa sobre esse assunto no nosso próximo momento. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo lá. Tchau, tchau.